Conversando com a Bíblia hoje, eu quero falar sobre um assunto que certamente incomodou ou ainda incomoda muitos de nós, mesmo sendo temente a Deus, tendo fé em Jesus Cristo, sendo, como eu gosto de chamar, um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Há momentos em nossas vidas em que as coisas começam a dar errado e a gente fica até questionando, pensando, né? Será que Deus está conosco? O que está acontecendo? E eu quero dizer-te que nós temos que ter muita prudência, muita sabedoria para lidar ou para enfrentar estes momentos em que as coisas estão dando errado em nossas vidas. Não reclame quando as coisas estão dando errado. Deus está no controle. Lembre disso. Pois bem, nós temos exemplos na Bíblia a respeito disso. E um dos exemplos mais interessantes a esse respeito é José, como nós às vezes conhecemos como José do Egito, pelo fato de ele ter ido para o Egito, tornado governador lá nos dias dos faraós do Egito. Pois bem, é interessante nós, antes de qualquer coisa, sabermos que quando estamos falando daquelas coisas que estão dando errado na nossa vida, nós não estamos dizendo aqui daquelas coisas que são consequências do nosso pecado. Que às vezes a gente comete pecado e o pecado tem uma consequência desastrosa na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, imediatamente ou mais tardiamente, efeitos às vezes imediato e de curto prazo, às vezes efeitos tardios e também de longo prazo. Não é dessas questões que eu estou falando aqui. As coisas que estão dando errado na nossa vida, que eu quero conversar com você, é a respeito àquelas coisas que não foi consequência ou não é consequência das nossas ações. Como, por exemplo, nós podemos ver na vida do José. Então vamos tomar o José como exemplo para a gente conversar sobre essa questão das coisas que dão errado em nossas vidas e muitas vezes nos deixa chateado, tem-nos a deixar às vezes para baixo, às vezes com uma certa crise de incredulidade. A gente fica se perguntando, será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Né? E quando nós olhamos para a vida de José, nós temos, em primeiro lugar, ou a primeira coisa que vamos dizer assim, que deu errado na vida dele foi que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Imagine, né? Ele era um menino que tinha se destacado na família, amado do pai, e isso gerou ciúme, e ele também teve aquelas revelações de Deus, né? Deus, através de sonhos, deu algumas indicações quanto ao seu futuro, que ele nada entendeu, e nem a sua família, é claro, mas ele estava ali naquele momento, né, importante da sua vida, um jovem adolescente, e os irmãos pegam e vendem ele para o Egito. Que coisa, né? Como que poderia dar errado desse jeito, né? E aí, se não bastasse, quando ele começa a ter uma vida, vamos dizer assim, melhor lá no Egito, servindo, né? Porque ele foi vendido lá para Potifar, e lá na casa desse cidadão ele desenvolve um bom trabalho como servo de Deus, como a própria palavra de Deus diz que o Senhor era com ele, em tudo que ele fazia ele era bem sucedido. Então as coisas começou-se a organizar, começou a dar certo na vida dele, vamos dizer assim. Mas lá como servo ele sofre, né, o assédio e também a acusação da esposa de Potifar, né? Nós sabemos bem a história. Então, as coisas que pareciam estar se encaminhando, dando certo, agora dá errado de novo. E o José, inocentemente, e por ter, né, sido fiel a Deus, temente a Deus, ele resistido àquela tentação, ele vai parar na cadeia.
Então, mais uma vez, as coisas dão errado na vida de José. E lá na cadeia, na prisão, ele também, né, começa a se desenvolver, um homem temente a Deus. O Senhor era com ele, em tudo que fazia era bem sucedido, como repete o texto, né, algumas vezes a respeito de José, ali no livro de Gênesis. E lá na prisão, ele interpreta dois sonhos, como nós sabemos, do padeiro e do copeiro do rei, e conforme a sua interpretação, assim sucedeu-se, né? O padeiro recebe uma sentença de pena capital e o copeiro é restituído à sua posição de copeiro de Faraó do Egito. E é interessante que José, depois de fazer essa boa ação com os dois ali, dando interpretação aos sonhos deles, ele pede um favor ao copeiro do rei, que quando fosse restituído, conforme a predição do sonho interpretado, restituído, digo, ao cargo de copeiro do rei, que ele lembrasse, né, do José. E, como nós sabemos, o texto sagrado diz que quando ele chega a essa posição, ele se esquece de José, né? Então as coisas deu errado de novo na vida de José. E aquilo que poderia ser a esperança dele, né, não aconteceu. Então os dias vai se passando e o José do Egito continua esquecido, né, na prisão. Então tudo estava ali até o momento dando errado. Mesmo que às vezes as coisas começavam a se organizar, de repente dava errado. O que nós podemos aprender com isso, querido? Que nós não devemos reclamar quando as coisas dão errado em nossa vida, porque Deus está no controle. Se temos confiança que temos um Deus que cuide de nós, um Deus que é onipotente, que pode todas as coisas e ninguém detém o seu poder. Se temos confiança que temos um Deus que nos ama, né? Eu gosto muito do texto lá do Evangelho de João, capítulo 11, né? Quando o texto sagrado diz ali que Jesus amava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Eu costumo dizer que eu incluo meu nome ali também, porque eu tenho certeza que Deus também me ama. Então nós, tendo certeza que Deus nos ama, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ama, então Ele tem todo o poder. Então por que reclamar se as coisas estão dando errado? Devemos apenas confiar que Deus está no controle. E assim foi José. Eu tenho uma grande admiração pelo testemunho desse servo de Deus chamado José do Egito. Por quê? Porque ele tinha tudo para se tornar um cara depressivo, amargurado, recalcado, cheio de ressentimentos, e ele não foi. Por quê? Porque ele compreendeu isso, que as coisas que estavam dando errado na vida dele não estavam fora do controle de Deus e nem fora dos projetos de Deus. Basta vermos um testemunho que ele dá. Depois da morte dos seus pais, os irmãos ficaram assim meio amedrontados, né? Meio não, muito amedrontados, devido a tudo que eles fizeram, né? O José do Egito ajudou a família, né? Cooperou com todos eles, mas ficou aquela dúvida, né? Pairando no coração deles. Será que a hora que papai morrer, o José não vai querer vingar-se da gente? Aí eles inventam uma mentira lá, né? Dizendo para o José que é o pai deles que tinha mandado dizer, que ele não vingasse, que ele não tratasse mal os seus irmãos depois da morte do pai. Nada, né? Tudo invenção deles. Mas quando eles trouxeram este recado mentiroso a José, isso está registrado no último capítulo do livro de Gênesis, e no versículo 20, né, o José tranquiliza o coração deles, né? Aliás, no versículo 19, né, eu acho muito interessante, o versículo começar aqui no versículo 19, José diz o seguinte: respondeu-lhe José, não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Que texto importante. Então nós vemos que José ele tinha uma consciência de temor a Deus muito profunda, né? Ele diz, olha, eu não estou no lugar de Deus. Se vocês têm que acertar alguma coisa é com Deus, não é a minha atribuição. E depois ele disse, olha, tudo que vocês, na verdade, intentaram contra mim, né? Deus estava ali no controle, né? Deus tornou em bem. Eu acho super interessante observarmos isso, queridos, que a maldade das pessoas, as ações e as reações, né, também naturais da nossa existência, parece que estão indo contra nós, mas como diz a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o José viu isso. Ele disse, vocês intentaram mal, mas Deus transformou isso em bem para a minha vida e fazendo com que eu tivesse uma vida no propósito de Deus e um instrumento de Deus para conservar muita gente com vida. Então, assim ele consola e fala ao coração dos irmãos, que é muito importante nós termos essa possibilidade de trazer essa mensagem de Deus, né, aos nossos irmãos, falando-lhe ao coração. Falar aos ouvidos, eu creio que todos que tenham, né, a condição de verbalizar as coisas podem falar, mas falar ao coração é algo realmente maravilhoso pelo instrumento, pela instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida. Então, o José é esse grande exemplo de que nós devemos tomar para a nossa vida, de que devemos ter confiança em Deus quando as coisas estão, e agora eu vou colocar aparentemente dando errado, porque é aparentemente que está dando errado, está dando tudo certo, porque Deus está no controle. Então José teve essa compreensão, não se tornou amargurado, não se tornou revoltado, não se tornou desanimado, abatido, né? Ele tinha tudo para se tornar uma pessoa até depressiva, talvez, enfim, mas ele estava certo de que Deus estava no controle da sua vida e não reclamava daquelas coisas que aparentemente dava errado. Então, nós devemos que aprender com este exemplo de José. Não reclamar quando as coisas aparentemente estão dando errado. Deus está no controle. Então, esta é a conversa com a Bíblia de hoje e espero vocês para outros encontros conversando com a Bíblia.